participem, perguntem, agora é a hora de tirar dúvida. Aula muito legal. Aproveitem. Isso. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Para mais uma aula de dentística. E hoje nós vamos falar sobre clareamento de dentes não vitais, que vocês tanto me pediram, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu acho que vocês já tiveram essa aula, não tiveram? Aquela parte toda teórica. Alguém me responde? Sim, em dentística. Tá, então eu vou conversar com vocês, eu não vou entrar em muito detalhe em relação a toda aquela teoria, né, inicial, porque vocês já viram. O que é importante hoje? Importante hoje é que vocês vejam a técnica, porque vocês vão ter, na prática, quando vocês começarem a atender os pacientes, pode aparecer algum caso em que vocês vão ter que fazer o clareamento de dentes não vitais, né? Então, o que é importante que vocês saibam? Que todo o tecido dentário ele é permeável, o esmalte menos, a dentina mais, pelas características histológicas de cada um deles, né? Mas saibam que o clareador ele penetra tanto nos dentes vitais como não vitais, vai até a polpa, se for o caso, né? Em dentes vitais. E dentes não vitais, ele penetra tanto no esmalte como na dentina e consegue quebrar aquelas moléculas todas, né, dos pigmentos e reduzir a ponto que desapareça o escuro que o dente apresenta inicialmente. Tá? Então, o que é importante nessa técnica? Que vocês saibam que o produto final, quando vocês aplicam, tanto faz o peróxido de carbamida como o peróxido de hidrogênio, que o produto final vai ser oxigênio. Tá? No final de tudo, vai haver liberação de oxigênio. Então, isso é importante que vocês entendam e que vocês saibam que existe nessa reação química, né, de óxido-redução. O nome está dizendo óxido-redução. Tá? Então, assim, ó, o que faz a ureia, o que faz a amônia, o que faz dióxido de carbono, isso tudo vocês já viram, né, quando vocês estiverem na teoria. Mas que vocês saibam, porque no final eu vou falar sobre a presença do oxigênio. Tá? Então, vai acontecer todo aquele desdobramento, né, quando vocês aplicam o clareamento. Ih, o que é isso? Ih, fugiu. Foi até o final. Sem graça. Vai ter todo aquele desdobramento e cada elemento desse desdobramento, né, do peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida, é que resulta na eliminação da pigmentação. E o que acontece, né, quando aquelas moléculas gigantes dos pigmentos entram em contato com uma substância do clareador, o que vai acontecer? Essas moléculas vão se reduzir a ponto de deixarem o dente claro. Então, o que acontecia antes? A luz refletia no dente, o dente escuro absorve aquela luz. Quando o dente clareia, né, com a diminuição do tamanho do pigmento, o dente clareia e vai haver aquela reflexão da luz. E o dente vai se tornar, vai se caracterizar por uma estrutura bem mais esbranquiçada. Eu sempre digo esbranquiçado, porque na realidade ele não fica branco, ele sempre vai ter um leve amarelado, né? O branco total ele não fica. Então, isso vocês já viram. O que vocês têm que saber? Que existem materiais, substâncias compradas prontas, né, que vocês vão encontrar no comércio, e que vão favorecer esse clareamento dos dentes não vitais. Existem produtos que já vêm prontos dentro de seringa e vêm produtos que a gente tem que fazer a manipulação, pó líquido, tá? Então, tem toda uma proporção. Vocês vejam que cada pazinha tem um tamanho diferente. Não tentem fazer com pazinha diferente do produto, porque vai dar errado, né? O final vai dar errado. Tentem, quando pingarem a gotinha, deixar o frasco bem perpendicular à estrutura da laje de vidro, do papel, onde vocês forem manipular, tá? Nunca façam ele de lado, porque o tamanho da gota não vai ser o que deve ser. Então, são esses detalhes técnicos que são importantes quando vocês vão realizar todo e qualquer procedimento, tá? Se lembre sempre de materiais dentários.
E esse clareamento dental de dentes não vitais, ele pode ser imediato ou mediato, tá? Então, para vocês não se confundirem, o imediato é no momento, imediatamente, agora. E o mediato é aquele de demora, que vocês colocam dentro do dente, vai ser fechado e vai levar uma semana e o paciente volta com ele, com o material para a gente tirar e ver qual é a cor que o dente ficou, tá? De novo, eu vou frisar para vocês. Não tentem fazer o que vocês não sabem. Se vocês não conhecem o produto, abram a caixa, peçam para a funcionária lá da distribuição dos materiais, eu quero a bula do material que eu vou usar. Já devolvo. Leiam, pessoal. Leiam, aprendam a ler o que as bulas dizem. Cada fabricante tem a sua fórmula, cada fabricante tem a sua forma de usar. Não são todos iguais, cada um tem, por exemplo, um pode ter duas porções de pó e uma de líquido, o outro pode ser 2 de líquido, uma de pó. Vocês têm que ler a bula para saber como se faz, tá bom? Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, pode me parar e me perguntar, tá bom? Ai, que coisa, por que tá dando isso? Aí vocês estão aqui sem graça, porque vocês já estão vendo tudo que vocês vão ver. No imediato também vocês já têm produtos... Ah, não sei o que está acontecendo aqui, mas eu vou dar essa aula hoje. Já vem produtos prontos, tá? E esse aqui, o imediato, que é feito na hora, de consultório. Não, o paciente não vai para casa com esse material, tá? Com essa substância, porque ele é muito cáustica. Vocês podem ver ali, é 40% e 35%. E só pode ser aplicado em consultório com isolamento absoluto. Não façam clareamento de dentes não vitais sem isolamento absoluto. Por favor, não adianta isolar com rolinho de algodão, não adianta isolar com aqueles afastadores de boca, não adianta. Vocês têm que colocar isolamento absoluto. Qual é a vantagem desse isolamento absoluto? Mesmo sendo na dentística, vocês vão isolar apenas o dente que vocês vão trabalhar. Então, não precisa colocar grampo. Não esqueça que esse dente, quando vocês forem fazer dentes não vitais, eles estão abertos, já são dentes mais fragilizados. Se não tiver necessidade de colocar nenhum grampo, não coloquem grampo, tá? Vocês podem fixar a borracha até com uma outro pedacinho de borracha nos proximais. Não tentem colocar um grampo 212, já vi e já posso constatar para vocês que já teve paciente com dente fraturado em função do uso de um grampo cervical 212, que a pessoa que usou largou o grampo e o grampo fez uma foice, né? Acabou com a coroa do dente. Então, não esqueçam disso, né? Se não precisar usar o grampo cervical, não usem, tá? Mas com isolamento absoluto sempre, para fazer o imediato, tá? E também, friso de novo, qual é o tempo que se coloca, qual é o tempo que fica, né, dentro do dente, qual é a percentagem, como é que se tira, não se tira de qualquer jeito, porque a gente pode correr o risco de voar para tudo que é lado essa substância e calcinar até a pele do paciente. Então, saiba que tem toda uma técnica para remover o material de dentro da cavidade do dente do paciente. Estudo de um caso. Quando vocês forem começar a fazer o atendimento do paciente, tá? Vocês têm que saber qual é a expectativa do paciente. O que ele quer? Ele realmente era ele que queria aquele dente branco? Ele procurou o atendimento para clarear aquele dente? Ou foi falado para ele depois que ele poderia clarear aquele dente? Aí ele ficou muito satisfeito e ele quis clarear. Tem pacientes que aparecem com dentes pretos na clínica, que para eles aquilo ali já estão tão acostumados, faz tantos anos que eles estão com aquele dente escuro, que para eles não faz muita diferença. E aí, a partir do momento que tu dissesse, pode clarear, não deem a expectativa para o paciente que o dente vai ficar branco. Não falem que vai ficar branco. Porque tem casos e casos. Tem casos que a gente tem sucesso
Tem casos que a gente não consegue absolutamente nada. Então, assim, ó, digam para o paciente a técnica, como é que vai ser, como é que vocês vão usar, que material é, que substância é, que pode ou não clarear, tá? Isso tem que ficar bem claro para o paciente. Já sei de processos contra dentista que foi prometido mundos e fundos e não aconteceu nada. E o paciente ficou frustrado e processou o profissional. Tá? Então, isso vocês têm que deixar bem claro para o paciente, não só para o consultório, como da faculdade. Tá? Ele vem com aquela expectativa. E vocês têm que deixar claro que pode acontecer, como pode não acontecer. Se não acontecer, existem outras maneiras de clarear o dente. Clarear não quer dizer deixar branco, é deixar menos escuro. Então, pode fazer faceta, pode fazer uma coroa total, pode fazer uma faceta de porcelana. Existem outras fórmulas da gente conseguir clarear o dente, tá? Mas não deem a expectativa que aquele tratamento que vocês vão executar vai deixar o dente branco. Tem que ver, primeira coisa, condições da saúde bucal do paciente. Não vou começar a fazer um atendimento no paciente com gengivite, periodontite, com todas as características de doença, né? Primeiro, a gente trata toda a gengivite e a periodontite do paciente para depois começar um tratamento estético, tá? Isso também tem que deixar bem claro para ele, que nada vai ser começado antes dele tratar a doença que ele tem. Outra coisa assim, se o paciente também for muito cariativo, vamos restaurar primeiro as cáries, né? Deixar o paciente com a boca em condições, vão tirar os fatores retentivos de placa, para depois fazer esse tratamento. Isso é tratamento estético, né? E primeiro tem que tratar a saúde dele bucal. Outra coisa muito importante, o tempo de escurecimento do dente. Gente, se for um dente muito escuro, se for um dente com mais de 10 anos que ele está escuro, vocês podem ter certeza absoluta que às vezes pouca coisa vai acontecer. Então, a primeira coisa que vocês têm que perguntar quando vocês vão fazer a anamnese do paciente é perguntar para o paciente quanto tempo o senhor ou a senhora está com esse dente escurecido. Ele vai dizer, faz uns 20 anos que eu tenho esse dente escurecido. Bom, o prognóstico é sombrio. Não dá para fazer um prognóstico dizendo, esse seu dente vai clarear. Não dá. Principalmente qual é o tipo de cor. É o cor puxando para o cinza escuro ou puxando para o marrom. Então, dependendo da cor do que o dente apresenta, a gente pode dar um diagnóstico provável do que foi que escureceu o dente. Mas a gente não pode prever se aquele dente vai clarear ou não. Então, qual a expectativa do paciente em relação ao escurecimento, o tempo de escurecimento do dente? Pode ser que não clareie, tem que deixar bem claro isso. Tá? Eu já vi muitos casos que não aconteceu absolutamente nada, do cinza escuro ficou com o cinza um pouco mais claro e não saiu disso. Tá? Então, não deem grandes expectativas para o paciente, principalmente quando o dente tiver escurecido mais de 10 anos. E, Catarina, importante perguntar também para o paciente, depois de que motivo, qual foi o motivo que o dente ficou escuro? Se ele sofreu um traumatismo, se ele sofreu um acidente de carro, o que é que foi? Ou se ficou assim depois que ele fez tratamento de canal? Mas é isso que eu ia tentar dizer depois, tá? Tá bem. Que, dependendo do escurecimento, por exemplo, marrom, provavelmente foi por trauma. Quando o dente é um marrom claro, um marrom muito escuro, normalmente é por trauma, por alguma batida. Quando o dente for acinzentado, ele tem algumas origens endodônticas, tá? Por não remover todo o material que devia ter tirado de dentro do dente, deixou, ou fez uma obturação, a Marcinha pode dizer melhor do que eu, fez uma obturação com algum cimento escuro, né, que contém a prata, ou o próprio, como é que se diz, Márcia, quando tu fecha o canal? Curativo, né? o próprio Os cones de prata. Curativo de demora. Curativo de demora. Se o cone não foi removido até ou na entrada do canal, se deixaram o cone em excesso, cone de prata, ou parecido. Cimento endodôntico. Isso, pode falar. A limpeza adequada da câmara pulpar depois da obturação do canal é fundamental e importantíssima para não escurecer o dente. Isso. Então, as causas do escurecimento é exatamente isso, né? A gente precisa falar para o paciente
perguntar para ele quais foram as prováveis causas que ele possa nos indicar, né? Ele vai dizer, nunca sofri nenhum acidente de carro, nunca aconteceu nada comigo, e provavelmente esse dente não vai estar marrom. Por que o dente fica amarronado? Porque quando existe um trauma, a polpa rompe, o sangue entra para dentro dos túbulos dentinários e vai haver um desdobramento onde vai aparecer um sulfato ferroso. E esse sulfato ferroso que é marrom, ele vai escurecer o dente para o lado marrom e não para o lado cinza. Tá? Então, quando é cinza, a gente pode ter certeza que foi algum outro problema técnico, né, em relação à endodontia. Tá bom? Marrom significa deposição de hemosiderina. Vocês se lembram lá da Pato? Distúrbios pigmentares, quando o sangue é depositado, ele sofre a alteração e os íons ferros se depositam no tecido, formando glóbulos de hemosiderina. Esse é o pigmento. Por isso que fica essa coloração que a professora Catarina está dizendo para vocês. Então, isso é muito importante que a gente entenda. Uma coisa que eu vou falar pela minha experiência, tá? Os dentes marrons são mais fáceis de clarear do que os cinzas. Bem mais fácil de clarear do que o cinza, tá? O cinza, às vezes, é bem mais difícil, a gente não consegue clarear. A possibilidade de melhora. Não dei expectativa para o paciente, porque a possibilidade de melhora a gente não sabe. Cada paciente reage de uma maneira diferente, cada dente tem a sua estrutura, tem as suas características, tem as suas calcificações, né? Tem as suas obliterações dos túbulos dentinários. Então, a gente não pode dar a possibilidade de melhora para o paciente, porque a gente não sabe o que realmente vai acontecer. O que a gente sabe que vai acontecer quando a gente faz dentística? Se a restauração vai ficar bem contornada, se a restauração vai ficar bonita, se vai ter anatomia, se vai ter contorno, se a cor vai ser compatível, isso a gente pode determinar. Agora, clareamento é sempre uma incógnita. A gente não pode definir o que vai acontecer, porque nós não sabemos, tá? Uma outra dica que eu dou para vocês, bem interessante, uma vez eu assisti um curso de um professor que era especialista em dentística, ele sabia tudo sobre clareamento, foi muito bom o curso que eu assisti dele. Ele me disse assim, não façam por economia o produto do clareador em farmácia de manipulação. Comprem sempre, tá? E usem sempre de um fabricante. Porque se não clarear e o paciente processar vocês, porque vocês prometeram uma coisa que não vai acontecer, vocês têm que entrar em contato, vocês, juntamente com o fabricante, vocês podem resolver o problema. Agora, se vocês fizerem uma farmácia de manipulação, aquele produto que vocês realmente não sabem o que tem dentro, aí vocês não têm como se defender, porque foram vocês que mandaram fazer um produto que vocês não sabem se realmente ia clarear ou não o dente. Então, o processo fica só com vocês, entenderam? Então, não mandem fazer em farmácia de manipulação, porque pode ser mais barato. Paguem mais caro e transfiram para o paciente que ele vai pagar o clareamento, em função do material que vocês vão usar. Tá? Outra coisa importante que vocês têm que saber é que a quantidade de estrutura dental sadia determina também, muitas vezes, se o clareamento vai acontecer ou não. Tá? Então, por quê? Porque se vocês têm restaurações muito grandes, uma classe 4 imensa, vocês têm uma classe 4 com uma classe 3, o que sobrou de dente? Quase nada. E o que vocês precisam saber também? Que quando vocês têm restaurações grandes dessa natureza, né, envolvendo quase todo o dente, tem pouca estrutura dental. Então, o clareamento não vai ser o suficiente, né, para clarear esse dente. Ou seja, assim, se vocês não removerem toda aquela dentina, toda aquela resina que está sobre a dentina, o clareador não vai penetrar na dentina. Então, vocês têm que ter um olho clínico muito bom para remover de cima daquela dentina toda aquela resina que foi colocada para vocês conseguirem colocar o material clareador e atingir aquela dentina e conseguir clarear ela. Então, eu já vi muitos casos que o paciente foi para casa com um clareador imediato, né? Ficou uma semana com ele e voltou na semana seguinte exatamente da mesma forma. Não aconteceu nada, não clareou nada.
Aí, o que que a gente faz? Pede para o aluno tirar todo o material que colocou dentro da cavidade, né, do dente, e aí a gente vai olhar. O que que a gente percebe? Que aquela resina que estava em contato com a dentina não foi totalmente removida. Então, não tem como o clareador penetrar naquela dentina se a resina está sobre ela. Então, antes de colocar o clareador num clareamento imediato, chame o professor para ele fazer, examinar bem, para ver se realmente toda aquela resina foi removida de cima da dentina, tá? Senão não vai clarear, não vai acontecer nada. Aí o que aconteceu nesse caso que eu contei para vocês? Aí eu pedi para o aluno, tira toda essa resina que está aqui no meio, ó. Mostrei para ele com a sonda que ele tinha que tirar. Aí ele tirou toda aquela resina. O que aconteceu na semana seguinte? Ele fez outro tratamento imediato, o paciente foi para casa, 7 dias depois ele voltou. O que aconteceu? O dente clareou muito. Então, a técnica, às vezes, é importante vocês saberem esses detalhes, porque senão vocês vão ficar frustrados. Ai, não clareou. Mas por que não clareou? Não clareou porque o clareador não fez efeito ou porque a técnica estava errada? Então, são detalhes importantes que vocês têm que saber, tá? A ausência ou a fratura de restaurações. Vocês não façam clareamento se tiver ausência de restauração. Vocês têm que restaurar primeiro o dente para depois fazer o clareamento. E vocês também, assim, se a restauração estiver fraturada e vocês forem fazer um tratamento imediato que vai levar para casa uma semana aquele clareador, com certeza, por essa fratura vai começar a sair todo o clareador. Então, não vai fazer efeito. Então, toda vez que vocês tiverem um dente onde tem uma restauração quebrada, onde vocês vão fazer o clareamento fraturado, refaçam essa restauração provisória ou façam só um reparo nessa fratura da restauração. Tá? Não façam clareamento imediato na ausência ou fratura de restauração. Nunca, jamais. Então, a técnica operatória, para mim, é a mais importante, que vocês realmente saibam a sequência e por que vocês estão fazendo essa sequência, né? Que eu acho bem importante. Primeira coisa que a gente faz, foi aquilo que a professora Márcia falou, avaliação clínica do dente. Então, vocês olhem aqui esses 4 casos. O que vocês podem... Alguém me diz alguma coisa? Tem 3 dentes cinza e tem um dente marrom. Quem é que pode me dizer as prováveis causas? Alô? Alguém aí, hein? Cadê as meninas falantes da aula passada? Enquanto alguém não falar, eu não vou continuar a aula. Tu pode estar com um dente morto, com problema endodôntico? Provavelmente esses 3 dentes cinzas, a causa é endodôntica, tá? Provavelmente. E esse marrom aqui embaixo, ele provavelmente teve um trauma, tá? Vocês podem ver até que tem uma retração gengival ali em cima, tem um desgaste bem grande ali na incisal, que se chama atrição, né? Um dente que provavelmente recebeu algum trauma. Então, vocês podem já imaginar o tempo que esse dente escurecido, esse marrom está escurecido, e o tempo que esse cinza está escurecido. Dependendo da causa, vocês podem obter um resultado bem positivo e pode não ter resultado nenhum. O marrom aqui, vocês vão conseguir clarear ele, com certeza. A não ser que ele seja 20 anos assim, né? Aí vai ficar mais difícil vocês conseguirem clarear, mas vocês têm muita chance de conseguir. E esses casos aqui? A hora que esse dente, os 2 centrais superiores direito, eles não têm os 2 ângulos incisais, provavelmente foi por trauma. Ele é meio amarronado. Esses 2 aqui de baixo também, já aquele superior esquerdo ali tem origens endodônticas, com certeza. Uma coisa importante, gente, antes de começar qualquer clareamento, façam uma radiografia prévia. Depois eu vou mostrar para vocês as radiografias, mas façam radiografia. Não comecem nada sem antes fazer uma radiografia. Trauma, o dente fica mais escuro do que problema endodôntico? Não, porque olha só, tu viste esse cinza aqui, ó? Tu viste esse cinza bem escuro aqui? Tem o marrom do lado direito e tem o cinza do lado esquerdo. Olha a cor desse cinza. Ele tá bem escuro, né? Olha a cor desse cinza aqui no lateral superior. Ele tá bem clarinho.
certo? Sim. Olha a cor desse marrom aqui, do lado direito. Bem escuro. E olha a cor desses dois marrons aqui. Provavelmente todos esses 3 casos têm a mesma causa e eles não estão tão escuros contra aquele outro. Aquele outro provavelmente tem muitos anos de escurecimento e o trauma pode ter sido bem grande. E esse aqui, a batida pode não ter sido tão violenta, né? E não escureceram tanto. Mas a causa é exatamente a mesma. Provavelmente é a mesma. É só vocês vão saber fazer a distinção quando vocês fizerem a anamnese. E quando forem fazer clareamento, o atendimento do paciente é exatamente igual se o paciente chegar no consultório de vocês, ou chegar lá na faculdade. Eu quero clarear esses meus 2 dentes que me disseram que vocês fazem. O que vocês vão fazer? Tudo igual ao paciente que vem fazer uma restauração, uma exodontia ou uma endodontia. Não tem diferença nenhuma, pessoal. Vocês não vão se detalhar só naquele dente escuro. Não, vocês têm que atender o paciente como um todo. Ver o problema periodontal dele, ver tudo, depois fazer o clareamento, tá? E na anamnese, importante é vocês saberem o tempo de escurecimento do dente e a provável causa que o paciente pode indicar vocês pelo escurecimento, tá? Isso tem que estar bem registrado, tanto quando vocês forem fazer a ficha clínica do paciente no consultório de vocês, como lá na faculdade, vocês têm que colocar a provável causa do escurecimento do dente, para vocês saberem. Eu sempre digo, se vocês fazem um diagnóstico errado, vocês fazem um tratamento errado. Então, não vamos errar no diagnóstico, seguindo todas as sequências lógicas para o atendimento do clareamento, tá? E uma das coisas importantes que vocês têm que fazer é uma radiografia prévia. Tem que fazer a radiografia, porque vocês têm que olhar o que o dente apresenta internamente em relação à raiz. Se vocês têm vocês vão clarear um paciente fazendo, vou dar um outro exemplo, tá? Vocês vão clarear o paciente com clareamento de dentes vitais. Aí vocês vão colocar aquele clareamento no paciente, pode até fazer algum de consultório. Vocês vão fazer um tratamento de consultório num paciente cheio de problema? Não, né? Então, vocês vão ver primeiro, o paciente tem uma lesão de furca, tá? Vamos tratar essa lesão de furca primeiro. A endodontia dele tá falha. Olha a restauração toda mal feita, quebrada, faltando, tá? A endo, como eu digo, perna de anão, porque não foi completa. A impressão que eu tenho é que nem cone tem dentro desse canal, ali onde tem a lesão de furca. Então, esses são detalhes importantes, não pode fazer nada com o paciente com problemas. Nesse outro daqui da direita, superior, é um molar. Olha o que tem, olha o tamanho da lesão. Aí vocês vão, essa endodontia não deu resultado. Não, só um pouquinho. Vamos perguntar para o paciente quanto tempo faz que ele fez essa endo. Foi na semana passada. Bom, então a lesão não pode ter desaparecido em uma semana. Então, a gente sabe que isso aí não é problema endodôntico, não é problema da endodontia. É que o paciente já tinha essa lesão e ainda não cicatrizou, não calcificou aquele osso. Então, são coisas importantes. Não comece a tirar conclusão sem antes perguntar. Se o paciente disser, não, faz 8 meses que eu fiz essa endodontia, foi o ano passado. Bom, aí tem problema, né? Com certeza tem algum problema, porque a endodontia não deu resultado, ou o paciente tem algum outro problema, tem um canal colateral, isso a Marcinha pode falar melhor do que eu, um canal colateral, um delta apical, sei lá, tem alguma coisa que pode provocar não fazer com que esse processo seja eliminado com o tempo. Hein, Márcia? Sim, Catarina. Né? Então, dependendo do que o paciente pode falar, Marcinha. A gente tem que fazer a preservação, né? E isso, o tempo descrito na literatura é de 6 meses a 2 anos. Então, em 6 meses, a gente radiografa, a gente tem que ter uma evolução, né? E mesmo que seja pouca, mas a gente tem que ter uma evolução. Isso aí. Olhando também no molar inferior esquerdo, vocês viram que a obturação foi até metade da raiz, não foi até o fim, né? Então, são coisas que a gente tem que começar a observar. Por exemplo, aqueles pré-molares ali, tem um processo de cárie. Vocês vão fazer um clareamento de dentes vitais com um paciente com cárie? Não. Então, vamos primeiro restaurar para depois fazer o clareamento.
E aqui nesse inferior direito, vocês veem que o osso está todo direitinho, a obturação está super bem feita, bem condensada, né? Pelo menos visualmente nessa imagem. Né? A gente não sabe como é que foi na lateral, mesial e distal, mas pelo menos por vestibular, a gente consegue ver que está bem obturado. Então, esses são detalhes importantes que você sempre tem que levar em consideração antes de fazer qualquer aclaramento. Olhem aquela restauração do pré-molar aqui no inferior direito, do lado tem uma restauração no pré, né? Olha que tem uma imagem radiolusta sobre aquela restauração. Dá para perceber ali? E talvez esses dentes posteriores, os pacientes nem topem, né, Catarina, fazer o clareamento deles, né? Eles dizem que não aparece ou que não precisa. Então, dependendo do dente, né, os pacientes, eles também podem se recusar a fazer, né, o clareamento, ou não se interessarem por isso. Sim, mas eu digo mais quando tu vai fazer um clareamento de dentes vitais, né? A gente tem que ver o paciente como um todo. Tu não pode deixar uma restauração com cáries sob a restauração e fazer o clareamento. Primeiro faz a restauração, depois faz o clareamento. E essas radiografias que eu botei posteriores, eu botei mais para exemplificar, porque eu não achei de dentes anteriores o que eu queria mostrar, entendeu? Por isso que eu botei os posteriores, mas eu tô falando em estética de dentes anteriores. Eu só Mas botei... às vezes posteriores também, quando os protesistas vão fazer próteses, porcelana pura, por exemplo, eles não gostam de colocar em cima de dentes escuros, né? Porque daí Sim, fica naquela área, naquela região cervical, escurecimento. Então, isso. também, às vezes, a gente tem que fazer o clareamento para aproximar da cor do dente que vai ser colocado ali em cima, né? Isso, exatamente. Seguindo, né? Então, o que a gente tem que observar nas radiografias da endodontia? Canal radicular deve estar corretamente obturado, muito bem obturado. Se tiver falha, se tiver perna de anão, como eu digo, quando o cone não vai até o final do ápice, né? Quando está mal condensado, ou o dente não apresentar normalidade no periápice ou no periodonto, como uma lesão de fúrico, ou sei lá, algum problema periodontal entre um dente e outro, vocês não façam o clareamento. Tá? Vocês primeiro tratem a doença para depois fazer o clareamento. Clareamento é estética, pessoal, pode esperar. Agora, a doença não pode esperar, vocês têm que fazer, tratar para depois fazer o clareamento. Ah, o paciente vai ficar frustrado, não vai voltar. Vai voltar, porque ele está vendo que vocês estão cuidando dele. Se vocês estivessem só preocupados com o clareamento e não cuidassem o resto, depois ia passar o tempo, o paciente ia voltar e dizer, pô, como é que tu não viu que eu tinha uma restauração imensa aqui para fazer? Ou tinha uma cárie grande, olha só, deu uma endodontia. Entendeu? Então, são coisas importantes que ele vai ficar cada vez mais seguro com vocês, porque vocês estão mostrando que vocês estão preocupados com o todo dele, e não só com aquele clareamento que ele quer. E se ele não voltar, ele não merece vocês. Eu penso assim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vocês têm que escolher a cor, né? Ou seja, escolher a cor, não. Vocês têm que ver qual é a cor que o dente escurecido apresenta. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma boa higiene no paciente, né? Se tiver algum cálculo, remova o cálculo. Se tiver só placa, faça uma deplacagem profissional. Passe fio dental para ver se não tem cárie proximal. Se tiver cárie proximal, as restaurações têm que ser feitas antes do clareamento, né? E uma das coisas mais importantes que vocês têm que fazer é o registro da cor. Ah, eu vou fazer o clareamento. Não registrou a cor, tu não sabia como o dente era antes. O paciente, ele perde a memória, né? Ele perde a memória durante o tratamento. E outra coisa, fotografia. Nem que seja com o celular de vocês, né? Fotografia é importante, porque o paciente perde aquela visão. Ah, eu tinha um dente mais escuro. Ah, mas não clareou muito. Eles têm mania de chegar no consultório da gente e dizer, ah, mas não clareou como eu queria. Não, tu está recém na primeira semana. Não vai clarear. Numa semana não vai clarear tudo. Pode ser nem clareie também, né? Então, assim, registrem a cor quando o dente chegou. O dente escurecido chegou. A primeira coisa que vocês vão fazer quando começarem a técnica do clareamento é ver qual é a cor. Registrem a cor inicial. Coloquem bem grande no prontuário.
cor inicial, A4, C4, D4, o que for, tá? Às vezes, pessoal, por exemplo, aquele marrom bem escuro, aquele não tem cor, né, na escala Vita. Então, a gente põe um C4 ou põe um A4, né, para a gente saber que é a cor mais escura que tem na escala dentro daquela cor que o paciente apresenta, tá? Registrem a cor, porque depois façam a fotografia, tá? Aí vocês vão fazer o clareamento, imediato ou imediato, o que for. Uma semana depois, se for imediato, o paciente retorna. O que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é fazer o registro da cor da primeira semana. Catarina, quando está mais escuro, que o mais escuro da escala Vita, coloquem a cor mais escura e coloquem sinal de mais, assim, mais sinais de mais, mais escuro que pode isso. botar quantas estrelinhas quiserem, porque aquele marrom escuro com 5 estrelinhas, né? Isso. Mas registrem a cor para vocês terem certeza de que o dente clareou ou não. Porque a frustração é exatamente essa, né? Tanto do profissional como do paciente. Se tu não registra a cor, tu não sabe depois se clareou ou não. E a gente, quando faz o registro da cor e depois vai fazer a revisão na semana seguinte, a gente consegue constatar se houve algum clareamento ou não. Né? Eu vou dizer para você assim, eu já tive experiências bem negativas, né, de paciente. Uma vez eu atendi uma paciente, ela tinha uns 52 anos, 53, era uma mulher. E ela tinha um escurecimento, eu fui fazer clareamento de dentes vitais nela, tá? E ela tinha, não vou dizer que é igual esse caso aqui da direita, tá? Mas ela tinha os dentes bem amarelos, bem amarelos. E aí eu fui fazer clareamento de dentes vitais nela. Uma semana depois ela voltou, a mesma coisa. Eu peguei a escala Vita, era a mesma coisa. Não tinha mudado nada. Mas que engraçado. Mas eu perguntei, mas tu tá usando uma gotinha? Tu tá usando todos os dias? Qual é o tempo que tu tá usando? Eu achei muito estranho. Tá, disse para ela, dei a seringa da segunda semana, ela foi para casa, voltou. Uma leve clareadinha, mas leve clareadinha. Conexão com a internet. Parece que há um erro com o roteador e com o dispositivo Echo, então sugiro você tentar reiniciá-lo. Vocês estão me ouvindo? Deu uma deu uma falhadinha no final. Quando o roteador estiver ligado e conectado... Agora não pode falar isso aqui. Agora a gente está ouvindo bem. Tá. Que eu vou repetir. Aí a paciente voltou na segunda semana com uma leve clareadinha. Eu fiquei muito invocada, porque normalmente o paciente não era idoso, né? É uma pessoa mais velha, mas não era idosa. Eu não entendia, não conseguia entender. Eu comecei a falar com os colegas da dentística, né? E aí todo mundo ficou assim, todo mundo ia lá, examinava, olhava, ninguém sabia o que era. Lá pelas tantas, me caiu a ficha. Eu digo, ela tem alguma coisa no conjunto todo, porque não é só um dente, entendeu? Ela não clareava só um dente, né? Eram todos os dentes que não clareavam. Aí eu perguntei para ela, escuta, tu botasse aparelho ortodôntico? E ela disse, coloquei. Sabe quanto tempo tu ficou com esse aparelho ortodôntico? Uns 5 anos. Se foi muito mexido, gente, se foi mexido muito rápido, se foi, sabe, teve muita pressão, se teve muita agressão, deve ter formado muita dentina esclerosada, que é aquela dentina de proteção, sabe? Então, o que pode ter acontecido? Pode ter obliterado muito os túbulos dentinários, né? E isso não vai clarear. Não vai clarear, porque isso é deposição de sais de cálcio. Não clareia. Isso não é pigmento que vai ser desdobrado por um clareador. Então, por isso que a gente, de vez em quando, topa com um caso assim, meio complicado, que tu não sabe a causa, e que depois a gente se dá conta. Eu fiz uns 3, eu disse para ela, olha, teu prognóstico não é bom, porque normalmente na primeira semana a gente consegue clarear bastante, na segunda mais ainda, na terceira mais ainda. Tá? Então, assim, o teu prognóstico não é bom, não vou te garantir que vai clarear mais do que isso que tá, né? E vamos tentar a terceira vez. Aí tentei a terceira vez, depois quando ela voltou a gente fez de consultório, né? E aí deu uma clareada, assim, muito discreta. Então, por isso que eu digo, o tratamento está vinculado ao diagnóstico. Se o diagnóstico for errado, o tratamento vai ser errado.
E o prognóstico também. Então, a gente tem que avisar o paciente, olha, pode ser que não clareie. Então, essa paciente, claro que ela ficou frustrada e eu também. Mas o problema... Catarina, Diga. outra coisa da dentina reacional depositada é que ela é depositada às pressas e de forma irregular. Não tem aquela característica tubular que a dentina tem, né? E quando a Sim. gente coloca o clareador, ele tem que entrar através dos túbulos para capturar, né? Isso, claro. E o Então, que acontece? Quando a dentina é esclerosada, tu não tem mais luz no canal, tu não tem mais o líquido, tu não tem mais a fibrila de Thomas e não tem como o clareador penetrar. E ele, mesmo que ele penetre num pouquinho que tenha, esses pigmentos ele não vai desdobrar, porque a pigmentação do dente foi gerada pelo cálcio e não por algum pigmento, né, endógeno. Não vai clarear. Então, tenham em mente que em alguns casos vocês não vão ter sucesso. E aí vocês têm que saber por que não aconteceu. Tá? Então, tem que fazer uma investigação para descobrir. Nesse caso, eu descobri, né, que ela tinha colocado um aparelho ortodôntico e que tinha levado muito tempo com aquele aparelho, e devem ter feito muita agressão, né, durante a colocação dos dentes em posição. Ó. Outro detalhe mega importante, mega ultra importante. Antes de fazer o isolamento absoluto, vocês pegam uma sonda milimetrada com um cursor e vocês vão colocar na face vestibular do dente que vocês vão fazer o clareamento e vocês vão até o colo dele, tá? Marquem com o cursor e meçam. Normalmente, um incisivo central, ele tem de 9 a 10 milímetros, tá? O que acontece? O canino também é a mesma coisa. O lateral tem de 7 a 8, tá? De comprimento de coroa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão medir e ver se ele tem 9 ou se ele tem 10, tá? Ponto. Registrem lá na ficha do paciente. Coroa do dente 21 por vestibular, comprimento cérvico incisal 9 ou 10 milímetros, certo? Coloquem exatamente assim como eu disse. Vocês têm que colocar a medida em que sentido vocês estão fazendo, cérvico e incisal. A partir do momento que vocês têm esta medida, que já está registrada, vocês podem fazer isolamento absoluto. E aí vocês vão olhar aqui. Eu coloquei algum grampo no dente que vai ser clareado? Não, né? Ah, coloquei nos outros. Ah, mas os outros é para prender o dente, né? Para prender o isolamento na boca do paciente, onde foi colocado nos pré-molares os grampos de pré-molar, tá? Se vocês não se lembram, é do 206 ou 209, tá? Não precisa colocar. Se o isolamento for bem feito, olhe este isolamento absoluto. Que coisa mais linda de se ver. Olhe uma inversão da borracha. Perfeita em todos os dentes. Só gostaria de saber se a lingual também está perfeita como a vestibular. Então, não precisa colocar grampo nenhum, porque vocês não vão fazer nada na cervical do dente. Vocês vão fazer internamente. Tá? Então, não precisa grampo para segurar borracha nenhuma, porque ela vai ficar invertida e vai ficar no local. A abertura coronária. Esse dente já foi feita uma abertura coronária, porque já foi feita uma endodontia nele. Certo? Está claro para vocês, né? Quando vocês forem fazer o clareador, ou colocar o clareador no dente escurecido... Prof. Diga, querida. Qual que era 6 mesmo que eu não consegui anotar? Qual é o quê? Qual era... a gente tá vendo a 7. Qual era a 6 ali que eu não consegui anotar? Desculpa. Qual é? Eu não entendi o que tu dissesse. Aí, proteção dos tecidos. Mais embaixo. Aqui? É. No isolamento? É proteção dos tecidos moles? Sim, tu sempre tem que fazer isolamento absoluto quando tu vai fazer um clareamento interno de dentes não vitais. Tu não pode fazer só com afastador de boca e rolinho de algodão. Gente, é um material extremamente cáustico. Se cair na mucosa do paciente, se cair na língua, se cair na bochecha do paciente, queima, calcina. Queima e faz uma ferida muito feia e muito dolorida. Né? Então, nunca faça... Prof. Diga.
O isolamento absoluto em todos os dentes é só nesses casos, né? Tipo, nos dentes vitais, normal, tem que fazer também ou não precisa? Depende do que tu vai fazer. Eu prefiro, aí que tá. Assim, tu pode fazer, quando vai fazer de consultório, dentes vitais, tu pode fazer com afastador, mas tu tem que ter uma mega proteção, porque mesmo sendo um gelzinho, né, ele pode cair em cima de tecido mole e pode calcinar. Eu prefiro fazer com isolamento absoluto sempre. Eu prefiro. Nesse caso, eu estou mostrando o isolamento para vocês verem que o isolamento certo é assim. Mas quando vocês vão fazer um clareamento de um dente só, só aquele dente pode ser isolado, entendeu? Mas a inversão da borracha tem que ser exatamente igual a essa. Tá? Quando vocês forem fazer o isolamento desse dente que vocês vão fazer o clareamento, se a borracha ficar em posição, vocês não precisam colocar grampo nenhum no dente, mas pode isolar só o dente que vocês vão fazer o clareamento. Não precisa isolar de canino a canino ou de pré a pré. Se vocês quiserem isolar, não tem problema nenhum, não faz diferença nenhuma. Tá? E até para mim, tanto faz fazer mais dentes ou fazer o dente único. Não tem diferença. Ô, prof, eu tenho uma dúvida. Diga. Quando eu fui fazer clareamento de consultório, ela não isolou assim. Ela pegou e botou uma borrachinha amarela, um líquido amarelo, que ficou duro em volta dos meus dentes e usou um afastador. Isso Tá. também é uma técnica? Pode. Sim, esse produto amarelinho, pode ter várias coisas. Ele pode ser roxo, ele pode ser verde, ele pode ser azul. Eles chamam de isolamento fotopolimerizável. É aquele isolamento que a gente faz, aquela proteção que a gente faz nas papilas gengivais, né, naquela gengiva marginal, que vai ser feito o clareador, vai ser colocado o clareador. Então, por exemplo, tu vai clarear de canino a canino, a gente faz de pré a pré, isola de pré a pré. Entendeu? Entendi. E é eficiente igual ao isolamento absoluto? Para mim não é. Para mim não é. Eu prefiro isolamento absoluto, mas tem muita gente que diz, dá uma baita trabalheira de fazer a colocação desse top down, é mais fácil, tu coloca, já polimeriza, porque é fotopolimerizável, né? Essa proteção da gengiva, ele é fotopolimerizável, ele fica durinho. Na verdade, é uma barreira gengival que eles chamam, tá? Isso, é barreira gengival. Mas é que eu digo assim, ó, protege, se for bem colocado, se for bem feito, se for bem protegido, ele funciona. Mas vocês têm que ter um controle muito grande da onde vocês vão colocar o clareador e vocês têm que ter um controle muito grande do lábio do paciente, porque eu já vi pacientes bem queimados no lábio, em função que o paciente moveu o lábio, encostou no clareador e calcinou todo o lábio do paciente. É uma técnica bem sensível, precisa de prática. Se não bem realizada, pode trazer transtornos e queimadura feia do tecido gengival ao redor. Então, é uma questão de prática. Quem consegue colocar um isolamento absoluto perfeitamente, rapidamente, com prática, a gente faz um isolamento absoluto. E, às vezes, demora mais se for botar barreira do que o isolamento, né, Catarina? E o isolamento protege toda a gengiva, né? Não só tudo. A parte cervical. Assim, ó, eu sou suspeita, né? Porque na dentística eu prefiro fazer tudo com isolamento absoluto, até polimento de amálgama, até polimento de restauração, eu prefiro fazer com isolamento, porque eu fico isenta de qualquer coisa que possa me obstruir a minha visão. E eu consigo ver, por exemplo, o dente seco, eu consigo ver todos os detalhes do acabamento, eu consigo ver todo o zero da resina sobre a superfície do dente, eu consigo ver na proximal se tem algum degrau. E com um isolamento relativo, nem sempre tu consegue, pelo contraste, né, tu não consegue ver detalhe. E o dente úmido, tu não consegue ver detalhe mesmo. Então, eu sou suspeita, porque eu sou fã número 1 de isolamento absoluto. Então, eu falo por mim. Agora, quem quer fazer com isolamento relativo, pode fazer, mas é como a Sabrina disse, tem que saber a técnica, tem que saber usar e tem que saber controlar o paciente. Não pode virar as costas, eu vou deixar o clareador aí 45 minutos, que é o tempo que os clareadores de consultório a gente deixa, 45 minutos o clareador. Quando tu volta, o paciente está todo queimado, porque ele mexeu o lábio, encostou o lábio no clareador, e aí? O que a gente faz? Chora, né? Joga no chão e chora. Então, eu prefiro isolamento absoluto, mas cada um sabe o que é melhor para si.
voltando à abertura coronária, gente, aquilo que eu falei para vocês, para fazer o clareamento, para ocorrer o clareamento, a gente tem que remover o material restaurador de cima da dentina, que vocês querem clarear. Então, vou dar um exemplo. Vocês têm duas classe 3 nesse dente, o incisivo central superior número 11, tá? Vocês têm duas classe 3, uma mesial e uma distal, e vocês têm a palatina restaurada em função da endodontia. O que vocês vão remover de resina? Toda a resina que foi colocada na entrada do canal, até a superfície externa. Entenderam isso? A resina tem que sair toda. Normalmente eles colocam, né, Marcinha? Colocam ionômero de vidro na entrada do canal. Também tem que remover esse ionômero de vidro. Sim, tem que limpar bem direitinho e muitas vezes o dente fica bastante fragilizado. Bem fragilizado. Por isso que eu disse, o que sobrou de dente às vezes é importante saber se vai valer a pena clarear ou fazer algum outro procedimento mais restaurador, assim, que não seja só o clareamento. Tá? Então, nesse caso que eu estou dando exemplo para vocês, vai sobrar o que nesse dente? As duas classes 3, que vocês vão deixar intacta, vocês vão fazer só a remoção daquela abertura coronária, né, por palatino, que vocês colocaram a resina para fechar o dente, certo? E vão chegar no cone principal, que é o cone rosa. Tô certo ou tô errada, Márcia? Às vezes, o cone ele pode ser branco ou pode ser rosa. O principal geralmente é rosa. Mas, então, você... mas na parte cervical ele pode ficar tão envolvido pelos cones secundários e pelo cimento que às vezes a gente não enxerga. Mas tem que tentar chegar lá. Vocês têm que enxergar a entrada do canal com os cones de obturação. Tá? Isso é ponto pacífico. Não tem como clarear internamente um dente escurecido sem fazer isso. Eliminar todas as zonas de retenção que possam ter naquela abertura coronária. Foi aquilo que a professora Márcia falou. Quando vocês vão restaurar o dente depois da endodontia, vocês têm que remover tudo que está a mais e que não deve ficar para colocar a restauração. Tá? Vê se o endodontista removeu todo o teto da câmara. Isso. Tudo isso é importante. E nesse momento, vocês vão ter que sondar com aquela partezinha da sonda exploradora número 5, aquela que vocês acham que não serve para nada. É para isso, é para verificar se tem teto de câmara pulpar. É aquela que tem um ângulo reto, né? Aquele lado da sonda que tem um ângulo reto. Isso. Então, se o dente, por exemplo, nessas duas classe 3, tem uma cárie cervical, façam a restauração primeiro, né, dessa cárie, para depois fazer o clareamento. Não vai dar tempo de fazer o clareamento. Bom, pelo menos abriu a câmara pulpar e fez a restauração. Na próxima semana seguinte, vocês isolam de novo, e aí vamos fazer o resto da técnica para poder fazer o clareamento, tá bom? E como a professora Márcia falou, melhorar a abertura coronária se for preciso, tá? Se ela estiver deficiente, vamos abrir mais, tirar os fatores retentivos do teto da câmara que não foi removido. Fazer uma boa abertura, tá? Para ter acesso ao clareador e vocês conseguirem clarear aquilo que vocês querem. Tá? Então, vocês vão fazer a abertura da câmara pulpar, né? Removendo. Vocês vão usar que instrumento vocês vão usar rotatório para fazer a remoção? Para fazer essa abertura coronária? Alguém me responda. Pessoal, sem medo de ser feliz. Digam qualquer coisa, se errar eu falo o que tem que ser. Mas é uma coisa óbvia, né? Para remover a resina, o que a gente usa? A ponta diamantada em alta rotação. Exatamente, uma ponta esférica em alta rotação. Ó, é isso que eu falei para vocês. Foi feita a abertura coronária e vocês chegaram no cone principal, que aqui é o cone rosa, tá? Mas o que vocês notam nesse fundo aqui?
Não parece que tem uma dentina cariada? Não? Aquela dentina não está normal. Ela está toda grumada, assim, ela não está lisinha. Eu acho que essa abertura coronária também não condiz com o que a professora Márcia ensinou para vocês, né? Ela tem forma triangular? Não, né? Parece... Falhou o som, Catarina. Oi? Falhou o som um pouquinho. Acho que é melhor repetir. Tá. Vocês, olhando essa abertura coronária, o que vocês notam que não está bem? Primeiro, essa dentina, né? Que ela está muito estranha. Ela não está lisa, ela não está com aspectos de uma dentina normal, ela está toda irregular, né? A impressão que eu tenho é que parece que ficou um pouco de dentina cariada, sei lá. E o formato da abertura da câmara pulpar condiz com o que a professora Márcia ensina para vocês? Tem forma triangular? Não, né? Totalmente arredondado, não tem forma nenhuma que é clássico, né, que a gente tem que fazer. Base maior próximo da incisal e base menor próximo do colo. Então, refaçam, né, essa abertura, façam ela clássica e removam aquela dentina que possa estar alterada e que vai prejudicar na hora de fazer o clareamento. Vocês têm que deixar... Esse formato significa que tem teto de câmara pulpar ainda, né? Com certeza. Totalmente mal feita a abertura coronária. Vocês viram que tudo é detalhe, vocês deram conta que para fazer uma técnica que dê esse resultado positivo, que seja certa e que vocês vão obter um sucesso, vocês têm que observar o que vocês estão fazendo ou o que vocês estão encontrando numa abertura coronária. De repente, essa endodontia não foram vocês que fizeram, vocês não sabem o que vocês vão encontrar lá dentro, então vocês têm que fazer uma análise quando fizerem a abertura. Não adianta só fazer até, vou tirar, não, vou tirar o cone, vou fazer isso, vou fazer aquilo, deu. Não, e aí? Vão deixar a dentina cariada? Vão deixar essa dentina que está totalmente alterada? Vocês não vão fazer a abertura, como a professora Márcia disse, que tem que tirar o teto da câmera? Então, esses detalhes são mega importantes na hora de fazer o clareamento interno. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aquela sonda milimetrada que vocês usaram para medir a vestibular do dente, né? E vocês vão fazer uma outra medição dentro da coroa que vocês abriram, né? E vocês vão ter que acrescentar mais 3 milímetros. Então, se a coroa media 10 e vocês têm que acrescentar mais 3 milímetros, então o cursor vai correr e vocês vão colocar mais 3 milímetros. Então, significa o quê? Que vocês vão ter que tirar um pouco daquela porção que está obturando, que foi feita a obturação do dente. Então, vocês vão ter que tirar parte daquele cone, né, na raiz, para que toda essa sonda milimetrada penetre e vocês consigam entrar 13 milímetros. Então, se o dente tinha 10 mais 3, 13. Coisa importante, olhem o grampo que foi escolhido para colocar, para fazer o isolamento absoluto. O que eu digo para vocês? Que o grampo, ele tem que estar com os mordentes encostados no dente. Tem algum mordente aqui encostado no dente? Sim ou não? Não, né? Então esse grampo não é o certo. Quer colocar o grampo? Então coloca um grampo certo. Coloque um grampo 212. Que é aquele grampo que tem o mordente pequenininho e que vai ficar exatamente no colo do dente como tem que ficar. Mas nesse caso nem precisaria colocar grampo. É só, olha a inversão da borracha, está bem feita? Também não, né? A inversão da borracha deveria ter sido executada e não foi feita. Se preocuparam em colocar um grampo, mas não colocaram o grampo errado ainda. Vocês viram que todos os detalhes são importantes. Como eu digo, vocês têm que olhar e enxergar. Não adianta só olhar e não ver nada. Tá? Então, o grampo ideal aqui seria sempre o 212, e não esse grampo aí, deve ser o 11 ou o 12. Esse grampo aqui, gente, é mais para canino e para molar, não para incisivo. Nunca para incisivo. E aí, o que vocês têm que fazer? Remoção parcial daquela guta percha, daqueles cones que foram colocados dentro
do canal que vocês fizeram a endodontia, certo? Então, o que vocês têm? Quando vocês têm uma abertura coronária, essa figura bem da esquerda, você tem uma abertura coronária. Ah, tô vendo os conezinhos lá na entrada do canal, tá? Ah, que bom, já cheguei no canal. Então, consegui tirar toda a resina e consegui tirar toda o ionômero de vidro se tinha na entrada do canal. Aí vocês vão pegar uma... Qual é essa Marcinha? O que é isso aqui, não? É largo. Tá, vocês vão pegar uma largo, então. Qual é a característica dela, Márcia? Ela é cortante e ela vai remover a gutta-percha ali da região. Tá, mas ela é cortante na ponta, né? Isso, a gente usa para fazer a remoção da parte cervical do dente mais contaminada. Então, a gente faz um alargamento, ela tem números, 1, 2 e 3. Então, dependendo da região que a gente quer chegar, a gente usa uma numeração. Mas tem também as gates, né? Que a gente pode usar nesse caso. Tá, mas só me deixa eu concretizar o pensamento aqui. Deixo. Essa aí é a largo que tu disseste? Largo. Tá. A largo, ela tem a pontativa só na ponta. Não, ela é cortante nos bordos também. Mas ela tem na ponta também? Tem também. Tá. E a outra que tu dissesse? A Gates também, só que o formato é o formato de pera. É um formato diferente. Tá, então vocês têm chama, a pontinha parece uma chama. Ah, não, essa não dá para usar. Então vocês têm que usar sempre a largo, que tem aquela ponta ativa bem na ponta, e essa ponta ativa é que vai remover os cones de guta até a porção que vocês precisam ter de 13 centímetros, tá? E a presença dela também esquenta, né, Catarina? Como é que é? A presença dela, a ação dela na região, ela esquenta a gutta-percha também, né? Porque é sem irrigação. E daí a gente pode também remover com o espaçador dígito palmar, né? E condensar bem lá no fundo. Sim. Então, assim, como a professora Márcia falou, vocês vão removendo até chegar à medida que vocês querem, que a medida ideal seria 13 milímetros dentro do canal. Então, olhem bem a figura do lado direito aqui. Vocês têm uma pinça, tem uma sonda milimetrada na vestibular, mostrando os milímetros que a coroa tem, tá? E depois lá dentro do canal, o quanto entrou, que seria os 10 mais 3. Sempre tem que ser 3 a mais do que o tamanho da coroa. Tá bom? Vocês vão entender por quê. Então, façam a remoção parcial da gutta-percha, os 3 milímetros em direção ao ápice. E agora vocês vão entender a explicação por que é uns mais 3 milímetros. Tá? Então, a gente vai voltar lá atrás, ó, direção dos túbulos dentinários. A gente vai voltar lá atrás na histologia. Qual é a característica da direção dos túbulos dentinários na porção cervical do dente? Ela não é reta, ela é curva. Tá? Então, significa que na vestibular, na porção externa, ela tem uma direção, e quando vai entrando em direção à polpa, ela vai, como é que eu vou dizer para vocês? Ela vai tornando, fazendo um S e mudando de direção. Tá? Então, o que acontece quando vocês estão fazendo um clareamento na vestibular? Tá? Que apareça na vestibular, o escurecimento vocês querem clarear na vestibular. Se vocês não tirarem a obturação além do tamanho da coroa, o que vai acontecer? Vai acontecer que nessa porção cervical do dente, ela não vai clarear, que o clareador vai penetrar só aonde teve os tubos dentinários abertos, né? Vai penetrar, vai até a vestibular, onde está o esmalte, e vai clarear só aqueles tubos dentinários que estiverem abertos, que tiverem acesso.
Então, essa porção cervical sempre vai ficar escurecida. Então, para que isso não aconteça, que eu já vi muitos casos de clareamento muito estranho, a coroa estava, na metade não, eu digo assim, ó, quase 3/4 da coroa estavam clareados e aquela porção cervical preta total. Eu sabia qual era a cor do dente pela coroa, pela cervical do dente, que não foi clareado. Por quê? Porque não remover naquelas 3 milímetros além do tamanho da coroa, da vestibular. Então, sempre que vocês forem fazer clareamento de dentes não vitais, vocês têm que fazer essa remoção do cone 3 milímetros além daquela abertura coronária normal, tá bom? E aqui vocês vão entender por quê. Porque assim, ó, vão ter 3 milímetros além da cervical, onde termina o esmalte ali, tá? Onde termina o esmalte, vocês vão colocar um material protetor, que é um selamento biológico, que a gente chama, para que o clareador não penetre nos túbulos dentinários, que vá até o periodonto, tá? Isso aí a professora Sabrina pode falar para vocês. Existem vários trabalhos, né, que indicam que muitas vezes o clareamento dental pode ter provocado uma reabsorção externa, porque não foi devidamente protegida aquela dentina, que onde o túbulo dentinário vai até a região do periodonto. Então, sempre a gente tem que proteger. Com a primeira camada lá, o primeiro milímetro lá perto do cone de guta, a gente coloca hidróxido de cálcio puro para análise, aquele pozinho. A gente introduz para dentro do canal com aquele obturador, o porta-amálgama, que é um obturador retrógrado, que ele é bem fininho, é um porta-amálgama, mas ele tem a boquinha dele é bem fininha, bem da largura do canal. Então, a gente coloca lá dentro com esse porta-amálgama. E aí a gente pega um condensador, condensa bem, né, aquele hidróxido de cálcio, aquele pozinho lá. Qual é a intenção do uso do hidróxido de cálcio? Qual é a característica do hidróxido de cálcio? Vocês têm que saber, materiais dentários. Qual é a característica? Ele é básico ou ele é ácido? O que ele vai provocar se ele estiver na presença de um ácido, ou de um material cáustico? Ele vai neutralizar, porque ele é muito básico. Então, se o clareador penetrar nesse conduto que a gente não quer que chegue até o periodonto, esse hidróxido de cálcio com certeza vai neutralizar esse clareador. Então, a gente precisa colocar alguma coisa que impeça que o clareador provoque alguma iatrogenia, tá? E em cima desse hidróxido de cálcio vai outra camadinha bem fininha de cimento de ionômero de vidro. Então, vocês vão colocar o cimento de ionômero de vidro sobre o cimento de hidróxido de cálcio com a seringa Centrix. E vocês vão escolher na seringa Centrix aquela ponteira que é de metal, que é uma pontinha bem fininha e que vocês vão conseguir colocar bem na entrada do canal e vocês vão conseguir injetar aquela porção de 1 milímetro de cimento de ionômero de vidro, tá? Então, se preocupe em colocar uma boa camada de hidróxido de cálcio, mas condense depois o pó, para ele ficar bem condensado lá dentro. Coloca o cimento de ionômero de vidro, tá? Fotopolimerizável, pode ser, não tem problema nenhum. Vocês vão colocar, então, o ionômero de vidro, e aí vocês vão fazer a medição de novo. Vocês vão pegar a sonda milimetrada e vocês vão colocar dentro do canal. Então, vamos fazer matemática. Vocês introduziram a sonda milimetrada 13 milímetros. Se vocês obliteraram com hidróxido de cálcio e obliteraram com cimento de ionômero de vidro, vocês tiraram 2 milímetros. Então, tem que ter 11. Tá? Porque 1 milímetro tem que ficar sem material de proteção, porque por causa daqueles aqueles túbulos dentinários que são curvos na região cervical, para a gente ter certeza que toda aquela região cervical também vai ser clareada pelo clareador. Tá? Então, isso vocês têm que estar bem cientes. Ah, professora, mas assim, ó, eu fui medir e na entrada do canal e tem 10. Bom, então significa que tu colocou ionômero de vidro a mais. O que a gente faz? Pega uma pontinha diamantada, depois de polimerizar o ionômero de vidro, vocês pegam uma pontinha diamantada, do número 212, tá? Bem pequenininha. 212 não. 1012, aquela bem pequenininha, aquela pontinha diamantada bem pequena, 1012, e vocês colocam, removam com baixa rotação, não é com alta. Remove o excesso de ionômero de vidro com baixa rotação. Se vocês usarem alta, vocês perdem o controle, vocês vão remover todo o ionômero de vidro.
Então, vai lá um pouquinho, passa o ar, mede. Tira mais um pouquinho, vai lá, passa o ar, mede. Até ficar os 11 milímetros que vocês precisam, tá? E removam sempre da porção em contorno, né, onde tem a dentina. Não só coloquem tiro só do meio, vocês têm que tirar na porção que margeia aquela dentina que vocês querem que clareie também. Ah, é difícil, não entendi. Mas vocês, olhando aqui, vendo a imagem, vocês não se esquecem. Quando chegar no dia de fazer o clareamento, pessoal, mesmo que vocês levem a colinha, que eu acho ótima a sequência técnica, vocês com certeza não vão saber fazer. Então, vocês chamem o professor a primeira vez, peçam para ele fazer, mostra, faz a demonstração, não tem problema nenhum, a gente faz. Faz a demonstração, coloca, o aluno fica sabendo como é que é a técnica e depois o segundo clareamento que for fazer, ele já sabe fazer. Tá? Não fiquem com medo, ai, não vou conseguir, ai, não vou saber fazer. O professor está ali para ajudar vocês, o professor está ali para orientar, o professor está ali para mostrar. Então, não sabe fazer, não façam. Peçam para o professor ajudar vocês. Tá? Condicionamento ácido. Antes de colocar o clareador imediato, né, aquele clareador que vai para casa, a primeira vez, a única e primeira vez que vocês forem colocar o clareador, se faz um condicionamento ácido com ácido ortofosfórico a 37%. Só uma única e primeira vez. Depois, as seguintes sessões não são necessárias fazer esse condicionamento ácido. Não é necessário fazer, é só essa primeira vez, tá? Lava bem, deixou ali no esmalte, na dentina, lava bem sempre o dobro do tempo, vocês não podem enxergar nenhum azulzinho, nada do condicionamento ácido, tem que ficar o dente bem limpinho, tá? E aí vocês vão colocar o clareador, ácido ortofosfórico a 37%, tá? Bom, vocês podem fazer, eu quero fazer uma de consultório antes então eu quero fazer um imediato antes de fazer o imediato. Não tem problema nenhum. Pode fazer o imediato antes de fazer o imediato. Façam na vestibular e façam nessa porção palatina. Deixa ali o tempo que o fabricante manda, que normalmente é 45 minutos. O paciente está protegido com isolamento absoluto, não vai ter problema nenhum, ele às vezes até dorme na cadeira, vocês ficam ali controlando, passou os 45 minutos, vocês façam a lavagem, né? Primeiro tirem com a gaze, tirem com algodão, gaze, depois façam a lavagem para remover todo o clareador, tá? E aí pode fazer o imediato, que é aquele que o paciente vai para casa e fica uma semana. Eu quis dar um choque no dente. Não tem problema nenhum. Pode dar um choque no dente. Primeira consulta, pode fazer de consultório. E depois coloca o imediato. Para fazer a aplicação do clareador, quando é imediato, quando ele vai para casa, vocês vão pegar o clareador que vocês vão usar, vocês vão ver, né, com o fabricante como é que é a manipulação, qual é a quantidade, vão manipular e vou colocar na vestibular do dente. Ouçam o que eu estou dizendo. Colocar o clareador apenas na entrada do canal e na vestibular do dente. Vocês estão vendo ali que sobrou toda uma margem, né, de dentina na cervical, nas proximais e na incisal. Porque tem que ter alguma coisa, tem que ter um espaço para vocês conseguirem colocar uma restauração de demora, né? Senão, se botar o clareador em toda a cavidade, não tem como colocar. Então, façam com calma, coloquem o suficiente só para tapar aquela vestibular, não encham o dente com o clareador, porque a diferença não é a quantidade, é a colocação e a localização do clareador quando vocês forem usar. A localização é mais importante do que a quantidade. Tá? Coloque uma camada fina lá na vestibular do dente e deixe uma porção do dente sem nada para vocês colocarem o material de proteção para o paciente ir embora para casa. Tá? Feita a colocação do clareador, vocês vão podem colocar uma porçãozinha, sabe aquele papel, toalha papel?
vocês podem colocar um pedacinho de toalha papel contornando aquela porção do dente ali, colocando no clareador, porque o que vai dificultar a colocação do ionômero de vidro? É se não tiver nada protegendo aquele clareador, o ionômero não fica, vocês colocam, ele sai. Então, para fazer com que aquele clareador fique exatamente na vestibular, e fique certinho, e que fique sobre aquele espaço para colocar o ionômero de vidro e não dificulte a técnica da inserção do ionômero de vidro, vocês coloquem ou uma camadinha bem fininha de algodão, façam assim uma telinha de algodão, né, algodão hidrófilo, ou coloquem um papelzinho, esse papel toalha, com o formato do fundo da vestibular, tá? Feito isso... eu só quero fazer uma entre parênteses, que eu acho que a história é super importante. No meu tempo, não no tempo da professora Márcia, nem no tempo da professora Sabrina, tá? No meu tempo de faculdade, logo que eu me formei, eu fui fazer especialização. 2 anos depois, eu fiz especialização de dentística. Naquela época, os clareadores, né, só se fazia um clareamento que a gente podia dizer, fez efeito porque eu usei a técnica termocatalítica. O que é essa técnica termocatalítica? Tu colocava o clareador sobre a estrutura dentária, aí tu botava uma porção de algodão em cima, embebido no clareador também, aí tu esquentava uma espátula fugiu a palavra agora, na lamparina. Na lamparina. E essa espátula, ela ficava ao rubro. E aí, quando ela ficava vermelha, incandescente, a gente colocava em cima desse algodão embebido no clareador, que dizia que quando esquentava o clareador, ele provocava mais clareamento. Só que, o que acontecia, gente? Vocês vão botar... Tá, vou fazer o outro lado. Quanto de temperatura que a gente pode colocar sobre um dente, um dente vital, que tem a polpa? Até 56 graus centígrados. A partir de 60 graus, começa a desnaturar as proteínas, tanto da dentina como da polpa, tá? E pode, se for uma temperatura mais alta, de 60 graus, pode mortificar essa polpa. Por isso que nos clareamentos por isso que quando a gente faz polimento de amálgama, né, em dentes vitais, a gente tem que fazer sempre com movimentos intermitentes para não gerar calor acima de 60 graus. Então, o que acontecia aqui? O dente já estava fragilizado, o dente já tinha uma endodontia, às vezes só tinha uma vestibular só com esmalte, provocava fraturas, assim, trincas naquele esmalte em toda a vestibular. Então, eu posso dizer para vocês que eu sinto muito o que eu provoquei em muitos dentes dos meus pacientes lá na faculdade, quando eu estava fazendo a especialização, de trincar aqueles esmaltes de cima a baixo, tá? Então, essa técnica, com o tempo, foi aprimorada, graças a Deus, não precisa mais fazer essa técnica termocatalítica, não se coloca nada de aquecimento sobre essa estrutura, tá? Não se coloca nada de coisa quente, porque um dente já foi feito uma endo, ele já está desidratado e está super fragilizado, tá? Então, só para vocês saberem que existiu algum dia essa técnica, que não se usa mais. E que, por causa disso, tem muito dente trincado de paciente. Feita, então, a colocação. É bom também eles saberem, porque vai que, né, um vô, um pai, uma pessoa mais antiga, eu vou te dar uma manha, né, vou te ajudar, né, e conhece essa técnica e ainda utilize, né? Sim. Vocês já sabem que é prejudicial, né? Sim. Não, essa técnica, se alguém ensinar para vocês, vocês descartem, deletem da mente de vocês, tá? Não se faz mais isso, por favor. É que eu digo porque vocês podem... Eu sei que tem gente que é rato de biblioteca, tá? Então, tem muita gente que gosta de ler livros antigos ou ler na literatura e, às vezes, pode ter em algum livro essa técnica e queira experimentar. Não façam, não experimentem, tá? Não façam isso. Voltando aqui, então, o que fica faltando colocar? Colocar um selamento. Eu prefiro, e eu acho que todos nós três preferimos, colocar o ionômero de vidro, tá? Como selamento provisório de uma semana para outra. Fácil de remover. Alô? Sim. Sim. Sim.
Fácil de remover na semana seguinte, sem problema nenhum, porque o ionômero de vidro, normalmente, ele tem uma cor bem diferente do dente. A gente consegue visualizar onde é que ele está. Então, alguma pontinha diamantada na semana seguinte, a gente já tira tudo e já faz uma nova aplicação. Mas não se esqueça, quando o paciente chegar no consultório, antes de isolar, a primeira coisa é olhar a cor do dente com a escala Vita. Outra coisa importante, não peguem aquelas escalas velha, antiga, que não serve para nada, que eles têm mania de dar para vocês para escolher cor, aquelas escalas do próprio fabricante, sabe? Aquelas escalas não servem para nada, gente. O dia que vocês pedirem, eu quero uma escala para ver cor, peguem a escala Vita, não peguem aquelas escalas que eles têm mania de dar para vocês. Eu fico doente quando um aluno chega para mim, você me deu essa escala aqui, eu digo, pode voltar, vai lá e traz a escala Vita, eu não quero essa escala. Não serve para nada, gente, aquela escala. Ela já não tem mais a cor da resina, já, sabe, é velho aquilo, não serve para nada. Então, pegue sempre a escala Vita, tá? Obturou, fechou, né? Obturou, viu, pessoal? Obturou. Isso aqui não é uma restauração. Isso aqui é uma obturação de um clareamento, tá? Mas vocês têm que tem detalhes também. Ou vocês podem colocar cavite ou bioplique, que eu não gosto. Eu prefiro usar ionômero de vidro, que eu sei que ele vai ter uma aderência melhor nas margens do preparo e vocês vão ter mais tranquilidade em saber que aquele clareador não vai sair de dentro daquela cavidade, tá? Então, assim, cavite, ele sai com a maior facilidade, é só o paciente morder alguma coisa em cima do dente sem querer, já quebra, já não dá. E o bioplique, mesmo que ele seja fotopolimerizável, ele não tem a mesma resistência, né? E eu prefiro colocar o ionômero de vidro. Se vocês quiserem colocar um cavite ou bioplique, eu só estou avisando que isso aqui que é importante. É um dente anterior, por palatino. Vocês colocaram o ionômero de vidro, vocês vão mandar o paciente, tira o isolamento, manda o paciente embora? Não, né? Esse dente já está fragilizado, esse dente tem um clareador, a restauração não pode ser quebrada, né? Não pode ser fraturada. O paciente tem que ficar uma semana com aquele clareador dentro do dente, então vocês têm que fazer a checagem da oclusão. O paciente não pode ir embora para casa com excesso daquela restauração de ionômero de vidro. Eu já fiz uma vez e já não tem mais. Não. Bota 4, 5, 6 vezes o papel articular até não aparecer nada de contato prematuro. Mas já são meio-dia, não faz mal. Nós vamos sair daqui 12:10. Pode botar quantas vezes for necessário. Pegando a ponta diamantada, esférica, 10, 12, 10, 14, e vai remover o excesso até o paciente não ter mais contato prematuro com esse dente. Ele não pode ir para casa com contato prematuro, gente, tá? Isso é uma coisa muito importante no final da técnica. Não esquecer de remover os excessos. Se vocês fizeram o clareamento de consultório, tá? Que vocês fizeram na vestibular e na palatina, vocês podem fazer um polimento, né? Por vestibular e por palatino, usando uma pastinha polidora, e a aplicação do flúor, aplicação tópica de flúor, tá? Então, um tratamento completo. Não pode dizer, eu negligenciei. Não, fez tudo certinho, bonitinho. Se vocês não tivessem feito aquele clareamento de consultório, isso aqui não precisava ser feito, tá? Não precisava fazer polimento e não precisava fazer aplicação de flúor. Não precisava. Só se faz quando a gente faz também junto o de consultório. Então, o que acontece 7 dias depois? Se for o clareamento imediato, mesmo imediato, depois de tirar o isolamento absoluto, vocês não vão checar a cor, porque óbvio que o dente vai estar mais claro. Ele está seco, então ele vai dar uma ilusão para vocês que não é a real. Então, mesmo que for feito de consultório, vocês vão checar a cor só 7 dias depois que o dente estiver hidratado. E, concomitantemente, se for feito um clareamento imediato, o paciente levou para casa o clareador, né? Foi para casa com o clareador, verificar a cor também 7 dias depois, quando ele retorna. Se ele fizer 4 sessões, 3 sessões, toda vez que ele voltar, façam a checagem da cor e registrem no prontuário do paciente. Primeira semana,
XYZ. Segunda semana, XYZ. Tem que mostrar se houve evolução desse clareamento ou não. Tá? Então, sempre não tenham pressa de fazer o preenchimento do prontuário rapidinho para terminar, para ir embora. Preencham bem, porque são dados importantes que vocês têm que registrar. Tá bom? E alguns casos clínicos que deram certo. Provavelmente concomitantemente, clareamento de consultório e clareamento interno. Tá? São casos que a gente, às vezes, se surpreende porque deu certo, né? E caso vocês viram que os dois são puxando para o marrom, não está puxando para o cinza. Mas mesmo esse da direita aqui, que é marrom escuro, ele deu certo. É mais provável o marrom dar certo do que o cinza. E esse aqui também deu certo. Tá? Depois foi feita a restauração ali na proximal, foi refeita aquela restauração na proximal, e o dente deu uma boa clareada. O que acontece às vezes também, pessoal? Vocês têm duas restaurações, uma mesial e uma distal. O dente já está escurecido. E vocês veem que aquela restauração está muito escurecida. Se vocês tirarem aquela restauração escurecida, vocês vão ver que o dente vai clarear. Por incrível que pareça, ele dá uma clareada. Então, se as restaurações forem muito escuras, refaçam a restauração, deixem ela um pouco mais clara, que vocês vão ver que o dente vai clarear. E depois façam um clareamento, e vocês vão ver que como é que se diz, a visão do clareamento uma semana depois vai ser melhor do que se vocês deixarem aquelas restaurações muito escuras no dente do paciente. Tá? Essa é uma dica que eu dou. Mesmo que vocês tenham que remover depois só a porção superficial da restauração e colocar uma resina mais clara, é bom de fazer. Catarina, diga. Eu orientei um TCC de relato de caso clínico de clareamento, era de um aluno da faculdade. Sim. E não chegamos na cor. Então, quando você falou alguns clareamentos que deram certo, esse era o trabalho de conclusão de curso de uma aluna, e não chegamos na cor. Então, para os alunos saberem que, às vezes, não chega, né, também. Não, às vezes não chega. Mas o que ajuda? Ajuda também se tu faz uma restauração bem mais clara do que o dente ficou, e por reflexo da cor, por vestibular, o dente também dá uma clareada. Vou dar um exemplo. O dente desse aluno era um único dente escuro, não era tão escuro, e assim, não tinha restaurações por vestibular. Foi um trauma. Então, aí não chegamos na cor. Clareou bastante, mas não chegamos na cor dos Tiveram outros. que fazer uma resina? Tivemos que fazer... Uma faceta? Foi feita uma faceta. O que a gente pode fazer, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O dente, no final do clareamento, ficou da cor dos outros, que é um A2. Dá um exemplo. Na hora de fechar a palatina, vocês, em vez de colocar um A2, vocês colocam um A1, que é a cor mais clara. E essa reflexo dessa resina por vestibular vai dar uma clareada também no dente. Tá? É uma coisa que a gente pode, um artifício que a gente pode usar para tornar o dente ainda mais claro. Mas alguma coisa importante, por exemplo, aqui nesse dente foi feita uma restauração por vestibular. Vocês podem ver, a anatomia vestibular, quando o dente está escuro, a face vestibular está muito plana. E aqui, quando o dente está clareado, a face vestibular está bem convexa. Então, foi acrescentado resina na vestibular. Provavelmente, eles clarearam e fizeram uma faceta de resina. Tá? E aí, o que vocês notam? Que o dente ficou mais branco que os outros. Então, isso é uma coisa importante, né? Clarear, mas não clarear mais, porque também chama atenção. Então, clareia e coloca uma resina compatível com os dentes vizinhos, né? E não mais claro ainda do que os dentes vizinhos. Outra coisa importante é falar da restauração depois do clareamento, né, Catarina? Sim. Quanto tempo e tudo isso.
Ah, isso é importante. Eu me esqueci de falar, mas eu vou falar agora. A Márcia falou, o que eu tinha dito para vocês quando eu falei lá no início da aula, que eu mostrei que toda aquela... quando tu coloca o clareador, ele vai se desdobrando, né? E ele acaba em oxigênio, livre. Né? Ele libera o oxigênio. Então, o que acontece quando vocês estão fazendo um clareamento interno? Vocês têm tá atuando o clareador de uma semana para outra. Quando o paciente volta, a gente tira aquele clareador, lava bem, né? Já viu a cor, não vai clarear mais do que aquilo. E a gente o dente então está pronto para receber uma restauração. Mas a gente não restaura nesse dia da última sessão. Não se restaura por quê? Porque provavelmente o clareamento ainda está presente e o final da eliminação de todo aquele oxigênio não deve ter acontecido, né, nesse dia que vocês removeram o clareador, lavaram e secaram. Ele leva uma semana, de 7 a 14 dias, para eliminar todo o oxigênio que sobrou residual. E por que a gente não pode deixar esse oxigênio residual? Alguém saberia me dizer? Por que a gente não pode restaurar no mesmo dia se tiver oxigênio residual depois do clareamento? Alguém pode me dizer alguma coisa? Essa aula, essa aqui que eu não gosto dessa aula, não é uma aula dinâmica. Os alunos não interagem com a gente se a gente não puxar. Falem. Abra o microfone, digam alguma coisa. Eu acho que tinha que ter uma interação. Eu acho assim, toda pergunta é válida, gente. A dúvida que um aluno tem, às vezes todos têm a mesma dúvida. E o negócio é tirar a dúvida, não ficar guardada. Por que vocês acham que quando tem presença de oxigênio livre, que é resultado final de um clareamento, a gente não pode restaurar? Ninguém sabe? Eu não sei, prof. Tá, então eu vou fazer o outro lado, tá? Quando a gente faz uma restauração de resina, a gente vai colocando em camadas, né? Em incrementos. A gente nunca deve colocar, tirando a Bookfill, né? Que é uma resina diferenciada, que a gente pode colocar em bloco. As resinas convencionais, a gente coloca em camadas. Normalmente no máximo de 2 milímetros. Quanto menos, melhor. Menos contração de polimerização. Então, quando a gente coloca uma camada de resina, a gente polimeriza cada camada. O que acontece naquela superfície daquela resina que vocês polimerizaram? Aquela porção superficial daquela camadinha de resina que vocês colocaram, ela não polimeriza em contato com o oxigênio. Isso significa que, se eu colocar uma outra camada sobre ela, vai haver o quê? Um imbricamento químico-mecânico, né, em cima daquela resina não polimerizada. Vai ter uma adesão química, porque tem a resina não polimerizada com resina não polimerizada. Então, na realidade, a gente coloca em incrementos, em camadas, mas a restauração não fica estratificada. Ela não fica estratificada porque cada camada vai grudar na outra, porque uma camada, a superfície não polimerizou e ela vai aderir na outra camada subjacente. Entenderam isso? Por que a gente tem que fazer um polimento final da restauração, depois de terminar tudo? Porque aquela camada não superficial da restauração, ela não polimeriza em contato com o oxigênio. Então, vocês vão ter uma resina ali, o quê? Que vai reabsorver tudo que o paciente comer, vai absorver pigmento, vai absorver tudo. Tá? E ela não vai polimerizar naquela camada superficial, ela vai ficar ali, inerte. Então, a gente tem que fazer um acabamentinho, pegar uma pontinha diamantada e fazer um acabamento naquela superfície para tirar aquela resina não polimerizada. Então, em contato com o oxigênio, mesmo incidindo a luz para ela polimerizar e ficar bem polimerizada, aquela camada superficial não polimeriza, porque ela está em contato com o oxigênio. Então, se a gente tem uma restauração para fazer num dente que foi clareado, a gente tem que esperar de 7 a 14 dias para que aquele oxigênio residual que está dentro do túbulo dentinário saia, evapore, saia do dente
e não vai impedir, porque o que acontece quando vocês fazem um condicionamento ácido? Vocês abrem mais o túbulo dentinário, né, deixando ele em forma de funil, onde vão acontecer os tags, né, quando vocês colocarem primer ou adesivo, e vocês vão formar uma camada híbrida. Só que se estiver em presença de oxigênio, eu vou perguntar para vocês, vai polimerizar aquele adesivo que vocês colocaram em contato na dentina? Não, né? Então, vocês não vão ter uma camada híbrida decente, vocês não vão ter uma adesividade decente, vocês, de repente, não vão ter um adesivo polimerizado, como deveria, né? Isso aí vai causar consequências. Então, nunca restaurem no mesmo dia que vocês tirarem o clareamento da última sessão. Se fecha normalmente, se coloca o ionômero de vidro lá dentro, tá? E se espera de 7 a 14 dias. Aí o paciente volta, vocês tiram o ionômero de vidro e restaurem normalmente, com toda a técnica inerente a uma restauração com resina. Condicionamento ácido, adesivo, né? E a restauração. Sempre pincelando a última camada, para que acabe em 0, né? Não precisa fazer bisel naquela porção palatina, né? Porque vocês condicionem além da cavidade, porque sempre fica um pouquinho de resina sobre o esmalte, e se tiver condicionado e tiver adesivo, ele vai aderir, mas sempre acaba em 0 a restauração, nunca deixe degrau, tá? Isso é uma coisa importante, que com isolamento absoluto vocês conseguem enxergar bem o término da restauração. E é isso, entenderam? Prof, Diga, querida. eu tenho uma dúvida. Diga. Como que a gente deve proceder no caso de um paciente que tem uma classe 4 e essa restauração ela precisa ser trocada porque ela já está escurecida e uma das queixas é querer fazer o clareamento? Eu devo retirar essa restauração? Como é que a Qual gente clareamento? procede? Qual clareamento? Clareamento de consultório. Tá, mas o clareamento de dentes vitais ou não vitais? Vital. Não precisa tirar. Só que tu tem que avisar o paciente o seguinte, que o clareamento ele só atua sobre a estrutura dentária. Isso é uma coisa que o paciente tem que estar bem ciente, tá? Não clareia restauração, clareia só a estrutura dentária. Então, o paciente tem que estar ciente que depois do clareamento ele vai ter que fazer as restaurações que ele tinha antes. Porque, com certeza, se o clareamento tiver sucesso, o dente vai clarear, mas a restauração não. Mas, nesse caso, não precisa trocar a restauração. Deixa ela, se ela não tiver fraturada, se ela não tiver com algum defeito, né? Não tiver com alguma infiltração, deixa ela ali. Clareia e aí o paciente sabe que depois ele vai ter que refazer aquela restauração. Tá bom? Bem, prof. Entendi, obrigada. Alguma outra? Diga. A conversa tá boa, mas a gente precisa fazer um intervalo aqui na gravação. Tá bom. Vai querer fazer 5 minutinhos, 10 minutinhos? Vamos fazer uns 5 minutos, porque depois eu vou falar só sobre a técnica do clareamento